Você já sentiu como se estivesse lutando com algo invisível? Pode ser que seja uma batalha espiritual. Então vamos lá. Vou deixar primeiro um versículo que se encontra em, deixa eu ver aqui, Efésios 6:12, que diz: Pois a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo e contra as forças espirituais. Bom, normalmente o diabo ele usa muitas pessoas ao nosso redor para nos atingir. Quando ele não consegue nos tocar, ele usa as pessoas ao nosso redor, porque através disso, você se irritando, algo assim, ele pode entrar ali, você está dando uma legalidade a ele, entendeu? Então, aqui quais são as armas que nós temos? Aqui em Efésios 6 nos mostra as principais armas. Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. A gente deve viver uma vida correta diante de Deus. É impossível você vencer o diabo sem estar em santidade. Então você deve vencer através da santidade. Aqui, que eu anotei aqui, né? Senão esquece. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ou seja, permanecer firmes. Mais adiante diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Depois eu vou trazer um estudo falando sobre isso. Algo que Deus me deu há um tempo atrás. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em toda ocasião, oração e súplicas. E mais em Coríntios, 1 Coríntios, depois vocês leem aí. 1 Coríntios 14:14 diz: Pois se oro em línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Em Efésios ele diz: ora em todo o tempo no espírito, ou seja, orar no espírito não é orar somente na mente, não. É orar em línguas, sim. Tem gente por aí, eu já vi pessoas falando que orar em espírito é orar na mente. A própria Bíblia já diz, ó: Pois se oro em línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então não é a mesma coisa. E como que a gente vai aplicar tudo isso que está escrito em Efésios? Vou usar aqui minha colinha de novo. Primeiro, se comprometer em ler a palavra de Deus todos os dias, de dia e de noite, encher sua mente com a palavra de Deus. Assim você consegue vencer os dardos inflamados do maligno na sua mente. Porque a sua mente vai estar ali cheia, sabe, das coisas de Deus. Aí fica mais difícil. Você vai ter como bloquear através da palavra de Deus. Assim como Jesus, quando foi tentado no deserto, ele usou a palavra. Agora, se você não lê, não tem como. Outra, não revidar insultos, xingamentos. Eu sei que de vez em quando aparecem as pessoas chatinhas, difícil, mas não revidar. A gente tem que pedir a Deus para nos dar, abrir o nosso entendimento para a gente ver que a nossa luta não é contra a carne. Por mais que a Bíblia fale isso, às vezes quando vem essas pessoas, a gente fica com raiva da pessoa e esquece que é o diabo que está ali por trás. Então tem que orar para Deus abrir o seu entendimento quanto a isso. E também saber que a gente está em guerra constante. Como é que você vai vencer uma guerra se você nem sabe que está numa guerra, né? E a gente está numa guerra constante. O mundo espiritual não tem descanso, não. É em todo tempo o diabo jogando seta, tentando te entristecer, colocar sentimentos que não vêm de Deus, em todo tempo, sem cessar. E a gente também tem que estar nessa. Orar todo o tempo no Espírito, como a própria Bíblia fala. Orar todo em tempo em línguas, quem não tem as línguas estranhas ainda, o dom de línguas. É só buscar, que é o dom mais fácil de você receber. Através do dom de línguas, a Bíblia mesmo fala, né? Que é para a sua edificação. E só façam. É um dom maravilhoso para você próprio. Os outros dons é mais pro próximo. Você essas coisas. Mas o dom de línguas é para você se edificar, para você se desenvolver.
Depois eu vou falar mais sobre as coisas que eu aprendi com o dom de línguas. Tem muita coisa com esse dom, que quase não é falado nas igrejas hoje em dia. E o jejum. O jejum é muito importante, porque o jejum ele nos deixa mais sensível ao mundo espiritual, até a voz de Deus. Você fica mais sensível com esse fazendo jejum assim. Não precisa ser jejum muito longo, não. Eu, eu já vi gente falando que, você fazendo jejum de até 5 horas não é jejum. E, gente, é que nem o pastor Luciano Subirá falou. Meu jejum, minhas regras. Então, eu já fiz vários jejuns de 5 horas e eu vi muito resultado. Principalmente na sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Então, só faça, não fica dando ideia para essas pessoas aí. Se deu certo com você, você faz. Amém? Me fala se você gostou desse vídeo, se tem algum outro tema que você gostaria que eu trouxesse. Deus abençoe.